Igreja Metodista em Constantina, canal com vídeos e podcasts de cultos, programa Coração Aquecido, pregações, louvores, estudo bíblico e muito mais. Entre no nosso canal, dê like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe e venha nos visitar na rua Antônio Eugênio dos Santos, Constantino, Rio Grande do Sul. Um bom vídeo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que bom estar contigo nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020. Temos, além da escola dominical, agora domingo, agora de manhã, hoje às 14h30 nós temos o programa Coração Aquecido, também vai ser transmitido via Facebook, pelo Facebook da Rádio Constantina FM, às 14h30, e também vamos estar com culto presencial às 19 horas, mas sempre lembrando para quem, sobre o culto presencial, meu querido, minha querida, tu que já tem mais de 60 anos, ou está passando por alguma enfermidade, ou tem dificuldade, fica em casa, tá? E o culto é gravado e depois é transmitido tanto aqui no Face quanto no YouTube. Então tu não vai perder o culto, né? Ontem teve o culto presencial culto online, e hoje à noite o culto presencial. Muito bem. Essa aula de hoje da escola dominical, está sendo dada pelo próprio pastor. Essa aula de hoje foi uma sugestão há 3 semanas atrás, quando a gente estava falando sobre as Escrituras, como entender a Bíblia, como ver as Escrituras. Foi dada essa sugestão de estudar sobre apocalíptica e escatologia. Lembrando que essa é a segunda aula. Então, a primeira aula está no vídeo anterior. Procura o vídeo anterior, a primeira aula no vídeo anterior. Essa é a segunda aula de hoje. E eu quero te convidar, não apenas, eu já vou dar uma saudação para aqueles que estão aí saudando, mas eu quero te convidar para participar ativamente mesmo dessa aula, não só assistir. Pergunta, acrescenta alguma coisa. Claro que a gente não vai explorar todo o conceito de apocalíptica e escatologia em 2 aulas, mas também é uma forma de a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, faça perguntas. Se tu lembrar de alguma coisa para acrescentar, acrescenta. As pessoas vão estar lendo o teu comentário, eu vou estar lendo o teu comentário, e a gente vai estar fazendo uma aula bem vívida, tá ok? Se ninguém na medida que ninguém comentar nada, eu vou tocando o conteúdo adiante e vou entender que todo mundo participou. Mas vamos fazer uma oração e vamos começar nossa escola dominical online de hoje? Então, vamos estar orando. Meu Senhor e meu Deus, a Tua palavra diz que devemos buscar conhecimento, que o povo sofre por falta de conhecimento, e estamos, Senhor, nessa manhã de domingo, pedindo que Teu Espírito Santo nos conduza em conhecimento. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos nessa manhã estudando a Tua palavra. Eu peço também, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui assistindo, tanto agora online, quanto vão assistir mais tarde esse vídeo, que a Tua bênção esteja sobre cada família. Também, Senhor, peço sobre cada igreja que está reunido, seja online, seja presencialmente com estudo bíblico, ou às vezes com culto nesse horário, que Tua graça e Tua bênção esteja sobre eles. Mas dirige, Senhor, esse estudo, seja o nosso professor, o nosso ensinador, como a promessa que é o Espírito Santo que nos ensinaria, para que a gente possa crescer em conhecimento e viver aquilo que a Tua palavra nos mostra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Confira, quem não assistiu, confira no vídeo anterior, que a gente falou o que é escatologia, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo do propósito final de Deus. Por que é importante estudar escatologia? Para que a gente, conhecendo um pouco mais, claro, não tem como conhecer a profundidade dos propósitos de Deus, né, gente? Porque Deus é insondável, mas
À medida que a gente conhece um pouquinho dos propósitos finais de Deus, a gente pode ajustar a nossa vida a esses propósitos. Também a gente viu que Apocalíptica não é só um livro, o nome de um livro, e não é, muito menos é algo assim, é uma coisa assustadora, um evento apocalíptico que vai... Não, que apocalíptico é uma forma de escrever. Pode se escrever, por exemplo, com formato de evangelho, pode se escrever em formato de carta, pode se escrever em formato de poesia, como Salmos, por exemplo, e apocalíptica é uma forma de se escrever que se usa bastante símbolos, que tem alguns detalhes básicos, e geralmente apocalíptica é um formato de escrita que se usa para falar de princípios escatológicos também, de profecias escatológicas através da Apocalíptica. A gente viu isso na primeira aula. A gente viu também que Apocalipse não é só o Apocalipse de João. A gente viu na primeira aula falando sobre Apocalipses, inclusive Apocalipses apócrifos, né? Mas também de textos apocalípticos na Bíblia, textos apocalípticos no livro de Daniel, textos apocalípticos no livro de Jeremias, de Ezequiel, textos apocalípticos no livro de Isaías, textos apocalípticos, não lembro se foi citado Joel, mas também tem textos apocalípticos no livro de Joel, textos apocalípticos nos textos de Jesus, né? A gente viu Mateus 24, né? O sermão apocalíptico de Jesus, textos apocalípticos nas cartas do apóstolo Paulo, a gente viu 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e outros textos, e assim, a gente viu assim que Apocalipse não é só o livro de Apocalipse. E a gente terminou sobre o Apocalipse de João, que hoje nós vamos estar falando só sobre o livro de Apocalipse de João. Então, sobre os outros Apocalipses, veja na primeira aula. Hoje nós vamos falar só sobre o Apocalipse de João. Faz sentido a gente falar sobre o Apocalipse de João como uma aula só? E daria para fazer aliás, na faculdade de teologia, dá um semestre inteiro só sobre o Apocalipse de João. E poderia ter especialização só sobre o Apocalipse de João, doutorado sobre o Apocalipse, porque é muito denso. Mas por quê? Porque os outros textos são textos curtos, textos apocalípticos curtos. O livro de Apocalipse, como é um livro inteirinho dedicado à apocalíptica, é um livro inteiro dedicado à apocalíptica, né? Então, o autor, ele pôde se aprofundar alguns assuntos que nos outros textos apocalípticos da Bíblia, que por serem mais curtos, não foi aprofundado. Então, o autor de Apocalipse, nesses 22 capítulos, ele pôde aprofundar alguns assuntos que são só citados por outros autores apocalípticos. Então, por isso que é importante a gente entender. E, claro, a gente não vai sair daqui doutor em Apocalipse, né? Até porque eu não sou também, mas a gente vai ter uma boa noção do que é o Apocalipse de João. Deixa eu só dar um alô para as pessoas que estão... o Alberto, tudo bom, Beto? Deus abençoe. Leonei, paz, irmão. Clesiane, Deus abençoe. Rosane, Deus abençoe. E a todos vocês que estão assistindo e também aqueles que vão estar assistindo depois. Deixa eu botar no silencioso, senão vai ficar fazendo pim, 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 toda vez que der alguma notificação. Pronto. Apocalipse de João, né? O Apocalipse de João trata de forma simbólica, todo o texto da forma simbólica, orientações para a igreja do século I. Primeira coisa, o que trata o Apocalipse de João? Orientações para a igreja do século I. É o primeiro ponto. Então, nós estamos no século XXI, são 20 séculos atrás, essas orientações para a igreja. 2. Palavra de Deus para o seu povo. Agora sim, agora já entra para nós. A parte do que diz respeito à igreja do século I já passou. Mas orientações de Deus para o povo dele, então esse povo é do século I, é da Idade Média, é da Idade Moderna, é de agora, é de hoje, né? Então, as orientações de Deus para hoje e elementos escatológicos. Também traz, assim, muita coisa, muitos elementos sobre o propósito final de Deus,
sobre o que a gente chama de escatologia. Então, queremos entender um pouco esses 3 aspectos. Lembrando que esses 3 aspectos são apresentados de maneira simbólica. Tanto as orientações para a igreja no primeiro século é apresentado de maneira simbólica. As orientações para o povo de Deus durante todos os momentos da história, apresentado de maneira simbólica. E esses elementos escatológicos, apresentado de maneira simbólica. A gente não pode pegar o Apocalipse e ler simplesmente como sendo um livro, sei lá, de história, de narrativa, porque ele não é isso. Ele usa muitos símbolos, como a gente viu na aula passada, a linguagem apocalíptica é simbólica mesmo. Muito bem. Então, assim, a primeira coisa, orientações para a igreja do século I, o que tu vai ver em Apocalipse? Diante da perseguição contra os cristãos, deixa eu só ver uma coisa, se eu estou no lugar certo. Vamos voltar um pouquinho, e já chegamos lá de novo, mas vamos voltar um pouquinho. Sobre o livro de Apocalipse. João escreveu o livro de Apocalipse por volta... É o João Batista, pastor? Não, João Batista foi decapitado. Ele não, isso foi escrito por o discípulo. Daí, assim, não vem muito ao caso se foi realmente o discípulo João, aquele que acompanhou Jesus, que escreveu, ou se foi um outro presbítero. Não vem ao caso, mas com certeza foi um presbítero chamado João, que tinha dom de profecia. Ele escreveu isso por volta do ano 90, como o título diz, é um texto apocalíptico. Já o título já diz, Apocalipse. É um texto apocalíptico, ou seja, escrito de forma simbólica. O Apocalipse de João, que encerra os livros do Novo Testamento, não é o único texto apocalíptico. Existem muitos outros, alguns foram canonizados por serem reconhecidos e inspirados por Deus, mas outros foram considerados apócrifos. Entre os textos, citar o Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, o livro de Enoque, entre outros, que são textos apocalípticos, mas que não foram considerados inspirados por Deus. Entre os textos apocalípticos considerados autênticos, a gente já citou isso. Muito bem, o Apocalipse de João. O Apocalipse de João trata de forma simbólica a orientação para a igreja no século I, a palavra de Deus para o seu povo e elementos escatológicos. Diante da perseguição contra os cristãos, a liderança apostólica passa orientações sobre a segurança das congregações e alerta dos perigos iminentes de mortes e ataques. Então, assim, de maneira codificada, porque a igreja estava sendo em iminência de perseguição, os apóstolos da igreja mandam cartas codificadas orientando o que fazer e dando orientação de maneira codificada, para que, se fosse interceptado, talvez não fosse entendido por quem lesse. Também, nessas mesmas orientações para a igreja do século I, também tem ânimo as congregações para manter a fé acima das terríveis circunstâncias que estavam vivendo. Então, assim, essas terríveis circunstâncias que eles estavam vivendo, mas os apóstolos estão dizendo, mantenha a fé, mantenha a perseverança, Deus é conosco, apesar de todo esse problema que nós estamos vivendo, essa perseguição, esse sufoco, mas mantenham a fé. E eles mantiveram, tanto é que a Bíblia chegou até nós, o cristianismo chegou até os nossos dias, é sinal de que eles mantiveram a fé, que eles suportaram tudo isso. Nesse ponto, nesse item 1, então o livro do Apocalipse já aconteceu, porque eles passaram por essas tribulações todas, passaram por essas perseguições, foram colocados diante do tribunal, tudo que está no livro já aconteceu, e eles perseveraram na fé, tanto é que o cristianismo chegou nesse ponto, até nossos dias. Isso significa que, nesse aspecto, o Apocalipse já aconteceu. O livro do Apocalipse já aconteceu. Quando que vai acontecer o livro do Apocalipse? Tu pode responder, já aconteceu. Mas espera aí, pastor, é só isso? Então é só um livro histórico? Não, não é. Nesse ponto, o livro do Apocalipse já aconteceu. Mas no segundo ponto, que é orientações para a igreja, diz assim, o texto ainda traz elementos úteis para a igreja cristã de todos os tempos. O que é útil? Só alguns exemplos do que é útil para a igreja de todos os tempos. Alerta sobre a fidelidade a Deus. É necessário manter a fidelidade a Deus. Isso foi importante no século I, isso foi importante na Idade Média, isso foi importante na Idade Moderna, foi importante no grande avivamento metodista, foi importante no grande avivamento do ultracarismatismo do século XX, que a gente chama de pentecostalismo, foi importante em todos os momentos. E é importante para a tua vida, né? Então, isso está acontecendo ainda.
A manutenção da fé através dos ensinamentos do Evangelho, a gente não se desviar do que é evangélico, do que é bíblico, por outras coisas, a manutenção da fé, da perseverança no Evangelho, isso é uma orientação geral. E na certeza que Deus jamais abandona seu povo, mesmo numa pandemia de Covid, Deus continua contigo, mesmo em problemas de insegurança sociopolítica, Deus continua contigo, Deus não abandona seu povo. Então, nesse ponto, quando é que acontece o Apocalipse? Tu pode dizer, está acontecendo agora. Isso que está acontecendo conosco é o que o Apocalipse ensina. Manter a fé, manter a esperança, manter a perseverança, ter certeza que Deus continua conosco. O Apocalipse está acontecendo agora. Mas tem terceiro ponto, que são os elementos escatológicos, que devem ser quando é que vai acontecer o Apocalipse, daí tu vai poder responder. Então, primeiro, são 3 respostas, e as 3 estão certas. Quando vai acontecer o que está no Apocalipse? Irmão, irmã, responde. São 3 respostas e as 3 são certas. Primeira resposta, já aconteceu, no século I. Segunda resposta, está acontecendo hoje. Terceira resposta, vai se completar, mas só Deus sabe quando. Não se pode colocar data. Qualquer pessoa que colocar data ao Apocalipse está contrariando Jesus. Então você vai dizer assim, que estavam falando, né? Dia 8 de maio começa a grande tribulação. Mentira. Ninguém sabe. Dia 15 de maio vai se levantar o anticristo. Não. Quando se levantar, a gente vai entender. Quem conhece a Bíblia vai entender. Mas não tem como colocar data. Datas não é de Deus. Deus não revela datas sobre o final dos tempos. Porque a gente tem que perceber, a gente tem que estar em comunhão com Deus para perceber e não seguir um calendário. Mas vamos lá. Então, ponto 3. Então, o Apocalipse de João tem um viés escatológico, porque mostra a doutrina da ressurreição, trata de eventos que marcariam o fim dos tempos e demonstra o resultado final da fidelidade dos santos. Então, demonstra assim o que vai acontecer para aqueles que forem fiéis, ou o que vai acontecer para aqueles que forem infiéis. Então, nesse ponto, nesse negócio, o que vai acontecer com quem for fiel e o que vai acontecer com quem for infiel, então isso ainda não aconteceu. Então, e quando que isso vai acontecer? Só Deus sabe, ninguém mais. Qualquer um que botar data em Apocalipse está mentindo, é falso profeta e cai fora porque é falso profeta. Não se tem como colocar data. Só Deus sabe. Aquele que tem comunhão com Deus vai perceber os sinais e vai estar se preparando para os sinais. Então, do que vai estar acontecendo. Então, o Apocalipse já aconteceu, o Apocalipse está acontecendo e o Apocalipse vai acontecer. Amém? Olha que livro maravilhoso, um livro que é eterno, né? Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Mas em todos os momentos é esperança e confiança em Deus, porque em todos os momentos da história, Deus é soberano sobre a história, Ele não nos abandona e Ele cuida dos seus fiéis. Manter a fidelidade a Deus. A gente viu na aula passada outros textos apocalípticos, mas hoje nós vamos falar, quer ver sobre outros textos apocalípticos, sem ser o Apocalipse de João? Dá uma olhada no vídeo, tem vários exemplos. Mas a gente vai ver agora o Apocalipse de João. Né? O Apocalipse de João é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, é o último livro da Bíblia. Apesar de ser o Apocalipse mais famoso, ele é o Apocalipse mais famoso, mas ele trata da mesma mensagem das palavras escatológicas dos profetas, de Jesus, de Paulo e de outro. Então, assim, vamos dizer assim, o Apocalipse de João é o Apocalipse mais famoso, mas não é nenhuma, entre aspas, novidade, não. Porque o que o Apocalipse traz é a mesma coisa que o Apocalipse... Claro, porque senão não pode ser uma coisa nova, né? Porque Deus é o mesmo e a palavra de Deus não muda. Então, o Apocalipse de João, ele junta tudo, visões apocalípticas que já foram faladas pelos profetas, que foi falado por Jesus e que antes foi falado pelos apóstolos, né? O apóstolo Paulo, antes do livro de Apocalipse, o apóstolo Paulo escreveu cartas que falam de texto apocalíptico. Então, assim, o Apocalipse de João é o livro apocalíptico mais famoso,
mas ele está tratando de assuntos que já foram tratados em outros livros, tá? Só para vocês entenderem. A palavra Apocalipse quer dizer desvelamento, revelação, é uma palavra grega. Tanto é que em outros idiomas é chamado de livro das revelações. E ele é apresentado em quadros de visão, né? Então, primeira visão, segunda visão, terceira visão. Ele é apresentado dessa maneira, cada visão tendo um significado. Como é um livro inteiro sobre o assunto, sobre Apocalipse, sobre escatologia, traz detalhes mais aprofundados dos últimos tempos que outros textos bíblicos não chegaram a detalhar com maior profundidade. Então, essa é a vantagem do Apocalipse ali. Como é um texto inteiro sobre apocalíptica e escatologia, a gente consegue ver detalhes que nos outros textos bíblicos a gente não via, né? Lembrando, o Apocalipse de João também trata de coisas que já aconteceram, lembrando disso, né? Sempre essas três dimensões. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E de recomendações gerais para a comunidade da fé, ainda que codificado. Tudo isso está em forma de códigos, está em forma de imagens, de figuras. O caráter escatológico dos últimos tempos é só mais um aspecto. Então a gente não deve pegar o Apocalipse e ver simplesmente ele como, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Só isso. Não. O Apocalipse ele tem orientações para a tua vida hoje. E é isso que é o mais importante, porque nós temos o dia de hoje. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6 que para que ficar se preocupando com o dia de amanhã, cuida do dia de hoje. Então o Apocalipse tem orientações para a tua vida hoje. Só que tu precisa entender que está em formato simbólico, então tu tem que entender os símbolos para te poder tirar proveito da tua vida. O Apocalipse pode abençoar muito, ele tem poder para abençoar a tua vida, a vida da tua família, mas tu tem que entender o que ele está orientando. E as coisas que vão acontecer no futuro? Pertence a Deus. Só mais um aspecto do livro abençoado é essas questões futuras. Bom, a gente viu na aula passada que o Apocalipse tem um ser divino. Todo o Apocalipse tem um ser divino que revela e um ser humano que recebe essas visões. No livro do Apocalipse, quem é que revela? O próprio Jesus glorificado. Jesus glorificado revela. E também, ele usa também de anjos, dos seus anjos. Então é Jesus e seus anjos que revelam. Esse é o ser divino, que é Jesus, e esse é o ser sobrenatural, que são os anjos de Jesus que revelam. Para quem? Para o profeta João, que está preso na ilha de Patmos. Então tem bem caráter bem apocalíptico mesmo. Jesus revelando, Jesus ressuscitado, Jesus glorificado, revelando. E vamos ver assim algumas visões. A primeira visão do livro do Apocalipse, que começa no capítulo, já desde o capítulo 1, mas principalmente capítulo 2 e 3, recomendo muito, 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 não só para a tua vida, mas para todas as igrejas que leiam capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Tem coisas muito importantes. Mas a primeira visão que o apóstolo João tem, aliás, a primeira visão é do próprio trono de Deus. Isso não está nem na apostila que eu coloquei para vocês, não quero dizer, olha só. Bem-aventurado aqueles que leem, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Por que está falando isso? Porque naquele tempo nem todo mundo sabia ler. Então tinha um evangelista que chegava e lia para as pessoas e os outros. Que nem hoje eu estou dando a aula e vocês estão ouvindo a aula. E aqui está dizendo, bem-aventurado aqueles que estão ensinando e aqueles que estão aprendendo sobre o Apocalipse. E as palavras de profecia e as coisas nela escritas, pois tempo está próximo. Então, a visão de Jesus glorificado mostra assim que mesmo que a igreja esteja passando por perseguição, mesmo que o mundo esteja passando por problemas, isso que está acontecendo no século I, mas também está acontecendo hoje, né? Perseguições contra quem é fiel a Deus, e problemas socioeconômicos e políticos acontecendo. Isso estava acontecendo bem pior naquela época, mas a visão de Jesus glorificado mostra que mesmo que o mundo esteja vivendo uma situação caótica, Deus continua inabalável. Jesus glorificado continua inabalável. Então, essa primeira visão de Jesus glorificado é uma visão de esperança.
Olha, pode estar uma maior bagunça aqui na terra, mas Jesus continua soberano e glorificado. Olha só que legal isso, né? Então, e a segunda visão é Jesus ditando cartas. Olha, eu vou mandar carta. A igreja não é minha. E até isso, né? O fato de Jesus estar ditando cartas, está dizendo assim, olha, a igreja é minha, eu que oriento a igreja, eu que direciono a igreja. Então, eu vou mandar essas cartas à igreja. Essa é a segunda visão, é o segundo bloco de visões do Apocalipse. E é uma visão fenomenal. Olha, eu posso, assim, para mim, com o maior prazer, fazer uma sessão de pregações e ministrações só sobre essa visão das cartas. Mas vamos lá. As cartas às 7 igrejas começam no Apocalipse capítulo 1, até o versículo 11, e vai capítulo 2 e capítulo 3. Fala de 7 igrejas. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. Eram cidades onde tinham comunidades cristãs, essas 7 cidades. Jesus revela que tem acompanhado cada uma. Tem revelado, né? Imagina, naquele tempo não existia internet, não existia nada. O homem que está escrevendo a carta está preso dentro de uma ilha. Como é que ele consegue escrever o que está acontecendo em cada uma dessas 7 igrejas longe? Como? É porque Jesus sabia. Jesus está mostrando que ele acompanha a vida da igreja, que ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo na igreja em Constantina, ele sabe o que está acontecendo na congregação Canhada Funda, ele sabe o que está acontecendo na congregação São José, ele sabe o que está acontecendo ali em Palmeira das Missões, ele sabe o que está acontecendo em qualquer lugar. Ele acompanha a vida da igreja. Essas 7 cartas mostram isso, que ele acompanha a vida da igreja. Jesus revela que tem acompanhado cada uma com suas virtudes e com seus defeitos, não é só vitória. E as exorta a perseverar na fé genuína no Evangelho. Então essa orientação geral serve para nós ainda hoje. E demonstrar tal fé pelo culto, ação social e ação missionária. Ele diz, olha, vocês têm que viver a fé verdadeira. Em todas as 7 cartas é a mesma coisa. E mostrar que vocês estão vivendo essa fé verdadeira através do culto de vocês, um culto verdadeiro, vivendo um culto verdadeiro, genuíno, praticar ação social, praticar justiça, ajudar os necessitados e fazer ação missionária, pregar o evangelho e implantar pontos missionários. Jesus está dizendo isso nas 7 cartas. Repreende-as e corrige seus erros, né? Está dizendo, repreendendo a corrigir os erros. Aquilo que está errado tem que mudar. As doutrinas erradas têm que mudar, o relacionamento errado entre os membros tem que mudar. Ele está fazendo isso. E para não perder a presença de Deus, que é representado nas cartas, a presença de Deus é representado como de várias formas, mas principalmente como menorá, né? O castiçal, principalmente como menorá. Então, a presença de Deus, olha, se vocês não se corrigirem, eu vou sair da presença, eu estou presente através do Espírito Santo na vida das igrejas, mas se vocês não se corrigirem, eu vou sair de lá. E outra coisa, perder o galardão, quer dizer, perder as bênçãos que estão destinadas para aquela comunidade e para aquele povo. Então, é isso que está falando nas 7 cartas. Tais recomendações servem para nós hoje. Está falando para a igreja do século I, mas serve para nós hoje. Jesus continua presente nas igrejas, acompanha tudo que está acontecendo e também nos exorta a nos manter fiéis, a fazer atividade, né, para ação social, evangelismo. Ele nos chama a isso. Muito bem. Jesus revela a João que a perseguição que estão sofrendo no século I há de continuar. E isso traz de volta o que ele mesmo disse em Mateus 24 sobre a perseguição dos últimos tempos. Então, Jesus está revelando a João, olha, permaneçam firmes, porque vai aumentar a perseguição. Não vai diminuir, vai aumentar. Mas vocês persistam, porque eu vou estar com vocês. Mostra que o trono de Deus, com os querubins e anciãos, a visão demonstra que mesmo que na terra possa estar tudo ruim, atribulado, nada foge à soberania de Deus. Ele continua no controle, nada foge aos seus propósitos. Aqui na terra pode estar maior bagunça, mas a gente pode confiar que em Deus, lá no céu está tudo organizado, está tudo certo. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando Jesus mostra para João o trono de Deus, mostra os 24 anciãos
fazendo um culto a Deus. Diz, olha, na terra está tudo bagunçado, mas no céu está tudo em ordem. Deus continua no trono, o Cordeiro continua no trono, o Espírito Santo continua no trono. Ele está no controle. Não percam, não se desesperem. Podem cultuar à vontade, porque Deus está no controle. Isso é importante para a gente saber em todos os momentos, né? A nossa vida pode estar uma bagunça, mas Deus é soberano e está no controle. Daí começa no livro uma outra visão, a visão dos 7 selos. Essa visão, que é chamada o livro dos 7 selos, diz assim, só Jesus pode abrir os selos, só Ele está no domínio da história da humanidade. Cada selo representa um evento necessário para que o propósito de Deus se cumpra. Para que o propósito de Deus se cumpra, é necessário que algumas coisas aconteçam na humanidade. E só Jesus pode abrir os 7 selos, quer dizer, só Jesus está no controle. A história Deus não perdeu o controle da humanidade, não perdeu o controle da história. Jesus é o Senhor da história. É Ele que pode abrir os 7 selos. E cada selo são eventos necessários para que o propósito de Deus chegue a termo. Então aqui já tem um viés escatológico, dizendo assim, olha, essas coisas que vão acontecer são necessárias que aconteçam. E Jesus está no controle. Ele que pode abrir os selos. Os selos são os eventos descritos por Jesus em Mateus 24. Não é novidade nenhuma. Os selos são ordenadamente o que Jesus está falando em Mateus 24. Olha, entrou a minha irmã Mayra Sofia, lá de Guarani das Missões, ministra leiga da Igreja Batista, ministra de louvor da Igreja Batista, e é uma das minhas mães na fé. Ela é minha irmã de sangue, minha irmã caçula de sangue, mas minha mãe na fé, irmã mais velha na fé, da parte de Deus. Bem-vindo. Então, os 7 selos, são descrições de situações, e que mesmo quando a gente vê essas situações, por que Jesus tem o controle sobre os selos? Porque mesmo quando a gente vê essas situações, a gente tem que entender que Deus está no controle. Jesus não perdeu o domínio da história, Ele é o Senhor da história. Então, guerras, violência, tormento, fome, miséria, morte, mas também a fidelidade dos mártires, pessoas que vão ser fiel até a morte. Catástrofes naturais, sinais cósmicos e os selados de Israel, né? os judeus fiéis. Então, esses eventos todos dos 7 selos estão dizendo, tudo isso vai acontecer, mas Deus sabe que vai acontecer, e para a gente ter confiança, porque Jesus está no controle da história, está no domínio da história. 144 mil selados em Israel. Tem gente que fica fazendo continha, né? Mas, assim, primeiro, são pessoas israelitas, né? de sangue israelita, de sangue hebreu. Mas olha que interessante esse jogo, 144 mil. Então, quer dizer, quando tiver 144 mil e 1, esse 1 está fora. Não, é que provavelmente tem uma simbologia aqui. 12 vezes 12 dá 144. Olha só, mil significa multidão. A palavra mil tem o significado simbólico de multidão. 12, as 12 tribos de Israel. 12, os 12 apóstolos de Jesus. Ou seja, os israelitas que se converteram a Jesus formaram uma multidão. 12 vezes 12. Os israelitas que se converteram a Jesus formando uma multidão. A multidão de israelitas que se converteram a Jesus. 12 das tribos de Israel, 12 dos apóstolos de Jesus, 1000 o número da multidão. 12 vezes 12 vezes 1000. Os tribos de Israel, os apóstolos de Jesus, vezes a multidão. Então é esses 144 mil, são israelitas fiéis a Deus. Ou, como falado já desde o Antigo Testamento, o remanescente. O remanescente. Que será salvo. Né? O remanescente fiel será salvo. Os glorificados, e daí também fala dos glorificados, aqueles mártires, junto com esses 144 mil, formam uma multidão de santos salvos, de todas as etnias, de todos os lugares e de todas as línguas. Isso está falando. Então, a salvação não vai ser só para esses 144 mil. Não, para os glorificados de todos aqueles que forem de todas as etnias, de todos os lugares do mundo diferente
e de todas as línguas vão formar a multidão dos santos salvos. Essa é um aspecto da visão. E eu quero dizer para ti, faça parte dessa multidão de salvos. Seja fiel a Deus. Se tu for fiel a Deus até o fim, se tu buscar na palavra de Deus, tu vai fazer parte dessa multidão. Também fala a visão do silêncio no céu. Antes dos acontecimentos culminantes dos últimos tempos, haverá silêncio no céu. O que significa esse silêncio no céu? Talvez, uma interpretação possível, é que talvez signifique que Deus não vai usar profetas por um tempo. Um pouco antes de acontecer todas essas coisas, Deus vai silenciar a voz da profecia. Vai ficar só a leitura da Bíblia como profecia. Porque talvez Deus vai silenciar a voz dos profetas. Os profetas não vão mais conseguir profetizar, porque anunciando, né? Até para que a gente consiga entender que aqueles falsos profetas os falsos profetas vão continuar falando, mas do céu, o profeta verdadeiro vai estar em silêncio. Então, pode ser um sinal assim, só tem falsa profecia e não tem profeta verdadeiro. Então, pode ser que o tempo esteja se aproximando. Pode ser alguma outra coisa também, né? Teve um teólogo do século XIX que falou uma coisa, eu não lembro agora o nome dele, se tu souber o nome dele, escreve, que disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: a profecia só é compreendida depois de cumprida. Então a gente só vai entender o que significa esse silêncio no céu quando acontecer. A gente imagina que pode ser isso, que a voz da profecia seja silenciada um pouquinho antes de tudo isso acontecer, mas a gente não sabe. As 7 trombetas. Após os 7 selos que marcam que Jesus chamou de princípio das dores, chega a vez das 7 trombetas, que Jesus chamou de grande tribulação. Trombeta, daí, então, é o contrário do silêncio, né? Silêncio é silêncio, trombeta é uma coisa estridente. Então são grandes avisos que Deus vai dar. São 7 grandes avisos. As 7 trombetas são 7 grandes avisos. Deus vai avisar, está começando. E começa, né? Que é a grande tribulação. Lembrando que princípio das dores, que Jesus vai dizer em Mateus 24, quer dizer que antes da grande tribulação vai acontecer um momento de início das dores, né? de pequenas tribulações. Agora, abre parênteses aqui, pode até recortar essa parte, não precisa anotar, mas na minha opinião, isso é a minha opinião, Danielson, a gente está no princípio das dores. Pelo que eu vejo, assim, o que eu entendo de Mateus 24 e de Apocalipse, a gente está vivendo o princípio das dores. Mas isso é a minha opinião. Não quer dizer que o Danielson disse que é o princípio das dores. Não. Deus é que sabe quando é e quando não é. Mas, na minha opinião, me parece que nós estamos vivendo o princípio das dores. Vai que já estamos vivendo a grande tribulação, a gente não sabe. Ou estamos longe ainda, também não sabemos. As 7 trombetas. Então, nesse período das 7 trombetas, vai acontecer grandes catástrofes. Vai ser anunciado, né? Deus vai anunciar com as trombetas. Não necessariamente vai ter o som de trombeta propriamente, não precisa. A palavra trombeta quer dizer um aviso de guerra, um aviso de perigo, um alarme. E até a queda de meteoros, né? Capítulo 8, versículo 8 e 9, está falando: estrelas cairão do céu. O gente diz assim: mas como é que estrela vai cair do céu se estrela é maior do que planeta? Gente, estrela cadente é meteoro. Doenças, né? Profusão de doenças, pandemias diversas, não só uma pandemia, mas várias pandemias. Muita morte, período de muita provação, que a fé dos fiéis vai ser provado nesse período dessas 7 trombetas. E em meio a essa bagunça toda, esse sofrimento todo, essas provas todas, é que vai se levantar a besta, o falso profeta e o anticristo. São 3, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo quer imitar Deus, então também inventou uma trindade, mas de 3 pessoas: a besta, o falso profeta e o anticristo. São figuras, são servos de Satanás. Pessoas, são satanistas, servos de Satanás, que vão tentar dominar o mundo, tentar dizer assim: Deus abandonou o mundo, está tudo em silêncio, Deus abandonou o mundo, então vamos pegar o mundo para nós, basicamente. Então vamos usar 3 lideranças: a besta, que é uma liderança política,
o falso profeta, que é uma liderança religiosa, e o anticristo, que vai ser a liderança religiosa e política ao mesmo tempo. Ele vai ser considerado tanto líder político quanto líder religioso. Então, a besta é um líder político, o falso profeta é um líder religioso, e o anticristo é um líder que vai ser adorado como se fosse um deus. Ele é um líder político e vai ser adorado como se fosse um deus. Essas três vão estar articulando entre si para tentar dominar o mundo. Quando isso vai acontecer? Ninguém sabe. Dia 15 de agosto, dia 15 de maio, dia 13 de outubro, dia 29 de fevereiro. Ninguém sabe. Só Jesus sabe. Em meio se levantar falso. As figuras são servos. Quem são esses? Servos de Satanás. Só que assim, eles não vão aparecer como monstros terríveis, eles vão aparecer como gente boa, as pessoas vão gostar deles. Jesus vai dizer em Mateus 24 que a besta, o falso profeta e o anticristo enganaria, se possível, até os eleitos, até os cristãos seriam enganados por eles. Porque eles vão aparecer, vão falar coisas boas, eles vão dizer, não sei o que, nós estamos aqui para ajudar. E na verdade eles estão servindo ao diabo, fazendo de conta que estão servindo a Deus, eles estão servindo ao diabo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitos seguirão esse trio maligno contra os cristãos, e daí esse trio da besta, o falso profeta e o anticristo vai ser seguido por muitos, e esses muitos seguidores da besta, do falso profeta e do anticristo vão perseguir os cristãos, mas Jesus vai vir e vai derrotar. Jesus vai derrotar todos esses que se levantarem contra os cristãos. Daí tem uma frase que eu gosto muito, que está no capítulo 14, a visão do anjo que sai gritando. Caiu, capítulo 14, versículo 8 de Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. Né? Como assim caiu a grande Babilônia? Se Babilônia era um povo que está extinto há mais de 2.500 anos, que não existe mais Babilônia. Então, esse anjo está desinformado. Ô anjo, tu está desinformado, a Babilônia já caiu há muito tempo, já faz 2.500 anos que a Babilônia diz. Não, peraí, caiu a grande Babilônia, significa, aqui representa todo o sistema sociopolítico, cultural corrompido pelo diabo. O diabo ele tem corrompido os costumes, tem corrompido a cultura, tem corrompido as tradições. O diabo ele tem manipulado a política, o diabo tem manipulado o sistema social, e isso que está fazendo é que se chama sistema babilônico. É essa bagunça toda que afasta o mundo, esse padrão mundano de ser, essa cultura mundana que se manifesta nas tradições, se manifesta nos costumes, se manifesta na política, né, que corrompe tudo. Isso é chamado de sistema babilônico. Quando o anjo sai gritando, em Apocalipse 14, versículo 8, caiu a grande Babilônia, ele está dizendo, pronto, esse sistema corrupto social, esse sistema corrupto político, esse sistema corrupto na cultura, nas tradições, essas falsas religiões, importante, falsas religiões, essa quantidade de falsas religiões que estão em profusão, isso tudo é o sistema babilônico, agora caiu. Jesus veio para derrotar os que se voltaram contra os cristãos e junto com isso derrotou todo o sistema babilônico. Babilônia que representa todo o sistema sociopolítico-cultural corrompido pelo diabo, afastado da palavra de Deus, que afasta seus adeptos da salvação. Jesus reformará a cultura do mundo, trazendo costumes e práticas santas, sem influências babilônicas. Isso que vai acontecer. Quando? Só Deus sabe. Agora vai acontecer? Não. Só Deus sabe. Mas vai acontecer. Então essa bagaceirada toda que a gente vive vai ser diferente quando Jesus voltar. A gente vai viver realmente num ambiente santo, em cultura santa. Nossos filhos vão ter uma vida saudável, porque o sistema babilônico vai cair. Também tem a prostituta vestida de vermelho,
está representando uma liderança internacional que não tem escrúpulos e é infiel à doutrina da palavra. Falando de liderança internacional, a prostituta, liderança internacional, alguns vão dizer assim que pode ser também um sistema religioso muito grande, muito forte, que corrompe a fé das pessoas. Pode ser também. Mas é uma liderança internacional. Pode ser uma liderança econômica, pode ser uma liderança política, pode ser uma liderança religiosa que corrompe os costumes e é representado no Apocalipse como sendo uma grande prostituta vestindo roupa vermelha, que é um instrumento do diabo que também vai ser derrotada. A prostituta também vai ser derrotada. Essa grande liderança internacional também vai ser derrotado por Jesus, junto com a grande Babilônia. Vamos resumir as visões que a gente viu até agora sobre o livro do Apocalipse? Só para resumir. Então, primeiro as dores, os momentos de tribulação e tal. Daí vem a grande tribulação com as trombetas. Governo do anticristo, com o falso profeta, prostituta e besta ajudando. Então, no governo do anticristo vai estar presente o falso profeta, a prostituta e a besta, que são representações, né, de lideranças internacionais, cada um representando. Provavelmente, assim, o anticristo é o líder geral, o falso profeta é o líder de uma falsa religião, que vai estar com influência. A prostituta, provavelmente, é uma instituição internacional comercial, que vai estar a serviço do anticristo. O falso profeta a serviço do anticristo, a religião. Então, o falso profeta, uma religião a serviço do anticristo. A prostituta, uma rede comercial a serviço do anticristo. E a besta, um sistema político-militar a serviço do anticristo. Isso vai acontecer depois da tribulação. Segundo a ordem do Apocalipse, né? Perseguição e guerra contra os cristãos, né? Então, esse sistema do anticristo, formado pelo falso profeta, pela prostituta, pela besta, vai estar perseguindo os cristãos, mas daí Jesus entra na jogada e intervém em favor. E daí ele vence a besta, vence a prostituta, vence o falso profeta e vence o anticristo. E dá vitória aos seus santos. E daí coloca o grande julgamento final. O julgamento final. Os seguidores da besta, as pessoas que seguiram o anticristo, que seguiram a besta, que seguiram a prostituta, que seguiram o falso profeta, vão para o mesmo lugar que eles. Quero falar para vocês, se a gente seguir um falso profeta, a gente vai para o mesmo lugar que o falso profeta vai. E não é eu que digo, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que vão para o inferno, vão para o lago de fogo. E aqueles que seguirem Jesus, aqueles que se mantiverem fiéis ao Evangelho, aqueles que não se corromperem pelo sistema babilônico que a gente está vivendo e se manter fiel até o fim, esse vai para o paraíso eterno. Então, o grande julgamento é só isso. Seguiu o falso profeta, seguiu a besta, seguiu a prostituta, seguiu o anticristo, vai para o inferno com eles. Seguiu Jesus, vai para a glória com Jesus. Então, tu vai para onde teu mestre estiver. Então, escolha hoje, meu irmão, minha irmã, quem é teu mestre. Se tu quer um mestre do mundo, tu vai para o mesmo lugar que esse mestre for. Se tu quer Jesus como mestre, tu vai para o lugar onde Jesus está. Eu já fiz a minha escolha. Meu mestre é Jesus. Eu respeito as autoridades, as pessoas. Claro que respeito. Mas o meu mestre é Jesus. Eu sigo Jesus. Eu vou para onde Jesus está. Eu quero isso. E é um momento de a gente fazer essa escolha sempre, né? Sabendo que o julgamento final é assim. Os seguidores do anticristo vão para o inferno. Os seguidores de Jesus, fiéis, vão para o paraíso eterno. Vão ser glorificados. Amém? Na verdade, o livro de Apocalipse é muito, muito, muito simples. É bem simples a mensagem do Apocalipse. É simples, ó. Manter fiel a Cristo. Ponto. Qual é a mensagem do Apocalipse? Se mantenha fiel a Cristo. Pode acontecer bagunça, pode acontecer, não sei, mas se mantenha fiel a Cristo. Não se deixar seduzir pelas tentações da grande Babilônia. Não se deixar seduzir pelo mundanismo, pelas coisas que em volta. Não se deixar seduzir. Jesus nos dará vitória e nos salvará e nos levará com Ele para a vida eterna de alegria. Nós precisamos decidir quem nós seguimos. Simples assim.
a quem tu seguir durante a vida, a quem tu se mantiver fiel durante a vida, é para o mesmo lugar que tu vai. Se tu seguir padrões do mundo, o padrão do mundo vai ser julgado e condenado ao inferno. Se tu seguir Jesus Cristo e o Evangelho, então é isso. Então, essa é o livro do Apocalipse. A igreja serve como agência de resistência contra a grande Babilônia. A igreja não é um lugar para a gente seguir padrão do mundo. A igreja não é lugar para se falar de política nem de direita nem de esquerda. A igreja é para falar de Bíblia. A igreja é para falar de reino de Deus. Igreja é lugar de viver isso. Né? Não estou falando que tu não pode ter as tuas escolhas particulares, tu pode ter. Mas igreja é para ser agência do reino de Deus. Resistência contra o padrão babilônico. Contra tudo aquilo que contraria a palavra. Isso é para a gente viver dentro da igreja. A igreja tem que ser guardiã dos valores do reino de Deus. O que é para a gente viver dentro da igreja? Isso está nas 7 cartas do Apocalipse. O que é para a gente viver dentro da igreja? O padrão da Bíblia. Ah, mas o fulano, mas o beltrano e não sei o que. Não, padrão da Bíblia. Se o fulano, se o beltrano seguir o padrão da Bíblia, beleza, a gente apoia. Né? Nesse limite, a Bíblia, o Evangelho é o nosso padrão. Isso é que está falando nas cartas do Apocalipse. O povo de Deus, ele não segue padrão mundano. O povo de Deus não segue a Babilônia. O povo de Deus segue o Evangelho. Segue o reino de Deus. Nós somos os guardiães do padrão do reino de Deus. Então, permaneça ligado à igreja. A igreja verdadeira, a igreja que qual que é a igreja verdadeira, pastor? A igreja verdadeira é aquela que se mantém no padrão bíblico, que não foge do padrão bíblico. Essa é a igreja verdadeira. Então, se mantenha ligado aonde a palavra de Deus é pregada e se mantenha fiel até o fim, porque Deus há de dar a coroa da vitória, a glória para aqueles que se mantiverem fiéis. Seja se a grande tribulação começar hoje, ou se for começar daqui a 200 anos, ninguém sabe. Mas o que é certo é, se mantém fiel a Jesus, siga Jesus, e tu vai ir para onde Jesus está, na glória de Deus. Amém? Essa foi a nossa segunda aula sobre Apocalíptica. Dá uma olhada também na primeira. E obrigado para ti que ficou conosco até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Não teve nenhuma pergunta, ninguém colocou pergunta, né? Ninguém colocou pergunta nenhuma. Mas pode colocar perguntas aqui igual, né? Depois eu respondo por escrito. Está aqui também o Ricardo, Deus abençoe. Então, assista de novo, faça as anotações, compartilhe também para pessoas que têm dificuldade de entender o livro de Apocalipse. Compartilhe os 2 vídeos, porque um é o complemento do outro, para vocês poderem tirar um bom proveito. E essa foi a nossa escola dominical de hoje. Né? Voltamos, eu acho que domingo que vem não vai ser mais online, provavelmente a escola dominical já vai ser presencial e vai ser gravado e depois de ser gravado vai ser colocado ali. Mas eu aviso, fiquem atentos aos avisos que vão ser dados aqui na página. Quero orar pela sua vida, pelo seu dia. Lembrar que hoje, às 14h30, temos o programa de rádio Coração Aquecido pela Rádio Constantina 104.9 FM, também se transmitido pelo Facebook da Rádio Constantina. E que hoje à noite, às 19 horas, nós temos culto presencial para todos aqueles que não são grupo de risco e que quando vierem, venham de máscara, né? E higienizem as mãos para entrar e fiquem distanciados uns dos outros 2 metros, sem contato físico. E que Deus abençoe a todos. Vou orar pela tua vida nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por cada uma, Senhor, que acompanhou ou que está, Senhor, assistindo tanto online, tanto ao vivo, quanto esse vídeo posteriormente. Pai amado, que teu Espírito Santo revele o Espírito e vida por trás da letra, que a tua palavra, Senhor, possa ser vivenciada na vida de cada irmão, de cada irmã. Abençoa, meu Senhor e meu Deus, cada pessoa que está aqui acompanhando, abençoa essa família, abre, Senhor, as bênçãos proferidas nesse livro do Apocalipse, Senhor, que sejam derramadas sobre a vida
sobre a família, sobre o ambiente, sobre cada um dessas pessoas que estão assistindo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, a tua cura, a tua libertação, e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde os corações, em nome de Jesus. Muito obrigado. Também vai ser passado para o YouTube também, esse estudo. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.